Meu nome é Cláudia Ribeiro, eu sou filha de Olívia e Hernandes, um agricultor e uma costureira. Viemos do interior da Bahia, sertão, Tanhançu. Lá eu brincava, subindo em árvores, né, brincando muito. Cresci na casa da minha avó, aproveitando tudo que ela fazia no seu fogão de lenha. E depois minha família resolveu ir para o sul, procurar melhores condições, investir na agricultura, na plantação. E também no sul foi onde eu fui integrada a uma formação cristã. Passei por vários processos, né? Catequese, primeira comunhão, estudando tudo isso e cresci com essa educação cristã, com a minha família, no Paraná, com a agricultura, e também tive a minha formação acadêmica, né? Me formei em letras, em espanhol. Mas em 2013 eu resolvi dar um salto na minha vida, resolvi conhecer uma outra cidade e morar, e foi Paraty, Rio de Janeiro. Em Paraty, quando eu pisei os pés pela primeira vez no chão de pedra, eu senti uma energia muito forte e percebi que aqui era um berço, né, dos meus ancestrais, os indígenas, a matriz africana, que temos aqui muito forte através das suas manifestações culturais. E eu aproveito tudo, dançando, cantando, tocando, atuando. Esse é o meu espaço, Paraty. É aqui que eu faço a minha cultura, minha arte. É nesse território que eu me sinto à vontade para expressar todas as potencialidades que eu descubro aqui no meu corpo, na minha voz, no meu existir. E em 2014, eu já morando em Paraty, subi pela primeira vez no palco da Flipinha para contar história. E de lá para cá tenho me apresentado sempre na Flip, em casas parceiras, nas ruas, onde me convidam, eu sempre estou ali presente, com a minha voz, com a minha interpretação. E eu fico muito feliz porque eu vi que a Flip, nesses 7 anos que eu estou aqui em Paraty, ela tem avançado pelo território, ela tem ganhado outros territórios dentro de Paraty. E as pessoas também desses outros territórios, comunidades, né, costeira, também estão ganhando a Flip, estão se apropriando dessa Flip, conhecendo um pouco mais e adquirindo mais esse evento para a sua vida, né, para o seu ambiente. Porque a Flip é Paraty, então todo mundo que está aqui em Paraty acaba abraçando esse evento. Ministério do Turismo e Associação Casa Azul apresentam 18ª Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. O projeto se beneficia da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Vale Mais Cultura e conta com o patrocínio oficial do Itaú. Tem o apoio da Prefeitura de Paraty, Pinheiro Neto Advogados e UOL. Realização: Associação Casa Azul, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Guilherme Ritt, sou repórter do Nexo Jornal em São Paulo e vou mediar a conversa, 10ª mesa dessa Flip, entre os escritores Regina Porter e Jefferson Tenório. Regina Porter nasceu e vive nos Estados Unidos, dramaturga premiada com passagem pelo New York Stage and Film. Porter se formou no programa Iowa Writers Workshop
na Universidade de Iowa, também nos Estados Unidos, onde foi residente na temporada 2017-2018. Os Viajantes, seu primeiro romance, foi publicado no Brasil no fim de novembro pela editora Companhia das Letras. Obrigado, Regina, pela presença. Thank you. It's a pleasure to be here. Bom, também na nossa mesa, Jefferson Tenório, nasceu no Rio de Janeiro, mas vive em Porto Alegre há mais de uma década. É escritor, doutorando em teoria literária e professor de literatura em uma escola particular. Além de O Avesso da Pele, ele também já publicou outros 2 romances, O Beijo na Parede, sua estreia na literatura, publicado em 2013, e Estela Sem Deus, lançado em 2018. Jefferson, muito obrigado também pela presença. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Regina. É um prazer estar aqui. Bom, eu queria começar, Jefferson, citando uma frase sua recente, na entrevista. Você disse que o escritor é um observador da realidade, né? E que, por vezes, ele antecipa isso na escrita ficcional. Então, eu queria te perguntar o que Beijo na Parede, Estela Sem Deus e agora Avesso da Pele dizem sobre o Brasil. Bom, eu acho que esses 3 livros, eles acabam contando, talvez, ou ajudar a contar, né, uma história do Brasil através da literatura que até então talvez não vinha sendo contada ou não havia ganhado visibilidade, né? Acho que esses 3 livros trazem personagens negros de idades diferentes, né? No primeiro livro eu tenho o João, que ele tem 11 anos, contando a sua própria história. Depois, no Estela Sem Deus, já é uma adolescente de 16 anos, também contando a sua história. E com O Avesso da Pele eu tenho um rapaz de 22 anos, né? Que também está contando a sua história. Então, essa forma de olhar para a realidade, na verdade, é um descolamento da realidade, né? A literatura, ela se descola da realidade para que ela possa se tornar verossímil e dizer algo também sobre a própria realidade. Então, creio que o escritor ele tem que ser um observador da realidade para que ele possa ter uma percepção, às vezes até antecipada dessa realidade, né? A literatura ela tem esse caráter de se antecipar ao real. Ela não se propõe ser a verdade, mas ela pode pressentir a verdade. E esse pressentimento tem a ver com essa percepção que o escritor acaba fazendo ao fazer essa observação do mundo em que ele vive, né? Ótimo. Regina, o teu livro que acaba de sair aqui no Brasil, Os Viajantes, ele também faz um recorte, ele também olha para a realidade, mas ele faz um recorte de 50 anos, né? O livro começa na década de 40 e vai até mais ou menos 2009, 2010, né? Então eu queria saber de você por que esse recorte aí de quase 50 anos na obra. Because sometimes I think you need distance, physical distance, actually opens the door for readers to have an intimacy. They're able sometimes to be more honest about what is happening in their present time through history in a way, and through that distance, it gives them a little more permission. And as a writer, it also gives me a little more permission to sort of dig into my own beliefs through the characters. Ótimo. Você está falando de personagem, Regina, e o seu livro, primeiro no começo ele tem um mapa com todos os personagens que estão no livro, são mais de 30 personagens, então eu queria falar um pouco de como você construiu esses personagens, né? Como eles aparecem, eles vão e vêm na obra, né? Com intensidades distintas, né? Tem uma frase da Nancy que ela diz: nessa vida andamos em círculos, né? Então eu queria saber como é que foi a construção de todos esses personagens, às vezes voltando 40, 30 anos para reconstruir a sociedade em que eles viviam também. Literally one character at a time. I've said it before. I think that writers often tell you how to read their work. And if you look at the first story, Pass It On, it opens almost like a folk tale
or a fairy tale where characters are introduced and that kind of plays out later in the narrative. So literally one character at a time. And as the reader was going on the journey, I was going on that journey with them. I did not do an outline. So oftentimes it was a measure of fate, finding out, realizing the ways in which the characters were connected. And eventually I had to go back and do a timeline with and I did that with Post-its, colored little pieces of paper, just tracking their birthdays, their deaths, major events in their lives, when they were married, when their kids, like when Claudia and Rufus would have had their children, when Beverly would have had her children, and so that was my process. But literally, I tried to understand one character, and the questions that I ask in that understanding open the door to other characters coming in. Yes. Bom, tanto o Avesso da Pele quanto os Viajantes, né, eles não estão estruturados de maneira linear. Eu queria perguntar para vocês dois, começando pelo Jefferson, como é fazer a obra com esses cortes abruptos, né, com essa ida e vinda, Jefferson? Bom, essa foi a minha primeira tentativa, assim, de tornar a narrativa mais complexa e mais sofisticada. Os meus 2 primeiros livros, eles têm uma narrativa mais linear, né? Começa num ponto e vai chegando a um determinado ponto, mas com o Avesso da Pele eu senti a necessidade de sofisticar um pouco mais essa narrativa para dar conta do que eu queria dizer, né? Do que eu queria contar. E como eu queria trazer esse diálogo de um pai, de um filho com um pai, estabelecer essa relação, era necessário então que essa narrativa ela tivesse essas idas e vindas, que ela tivesse também vozes narrativas diferentes, e para que esse personagem pudesse mostrar também toda a complexidade que ele tem, né? E todas as contradições que esse personagem carrega. Então era necessário que eu fizesse também uma estrutura que fosse mais complexa, né? Mas dá muito trabalho fazer isso, obviamente, né? Porque depois que o livro está pronto, assim, né, é preciso fazer a montagem dos capítulos, né? E quantas vezes, né, eu tive que rever e voltar e cortar coisas e acrescentar coisas. Então é bem um trabalho de quebra-cabeça mesmo, né? E além de ser um trabalho de quebra-cabeça de estrutura, é também um quebra-cabeça de narrativa mesmo, né? Qualquer alteração que você faz ela em algum capítulo vai interferir nos capítulos anteriores, né? Então é um processo mesmo assim de formiguinha, demorado, para que eu consiga alcançar essa complexidade na narrativa. Eu queria rapidamente também, Jefferson, saber também um pouco da questão de fazer o livro em segunda pessoa, né? Se esse também foi algo pensado no início ou se você aprimorou e, enfim, trouxe essa questão depois. Você está falando da segunda pessoa, é isso? Do narrador, isso. Então, esse tipo de narrativa, né, o segunda pessoa, ele não é muito utilizado na literatura, ou seja, existem narrativas que são em segunda pessoa, mas foi o modo que eu encontrei de estabelecer um diálogo entre esse filho e esse pai, né, esse pai que já está ausente, mas eu não queria que fosse uma carta explícita, né? Também não queria que fosse algo a esmo, né? Ou seja, ele conversando com o leitor, né? Então foi uma forma que eu encontrei de, ao mesmo tempo, convocar o leitor para a narrativa, né? Utilizando esse pronome você, e ao mesmo tempo estabelecer esse diálogo com o pai, né? Então cada vez que ele se dirige ao pai, utilizando esse pronome, ele presentifica esse pai, né? E ao passar da narrativa, ele vai então estabelecendo uma nova relação com esse pai, né, que é uma relação que ele vai construindo através dessa memória, porque o personagem ele tem o entendimento de que nós podemos conhecer uma pessoa várias vezes na vida, e o que ele está fazendo é conhecendo o pai novamente, mas agora conhecendo na sua ausência, e é isso que essa é a jornada dele,
né? Isto é, conhecer o pai novamente através dessa ausência. E depois, quando ele vai falar de si mesmo, né, daí ele utiliza a primeira pessoa, né, e quando ele vai falar da mãe, da Marta, ele passa então para uma terceira pessoa escondida, assim, né? Na verdade é ele narrando, mas ele se distancia a tal ponto que parece ser uma terceira pessoa. Então foi a forma que eu encontrei assim de dinamicizar essa narrativa e ao mesmo tempo também poder diferenciar essa narrativa e focalizar melhor os personagens. Jefferson, você falou um pouco sobre a ausência, né? Enfim, e a maneira como Pedro vai descobrindo o pai depois de um trauma, né? Que é a morte do pai dele. E essa questão do trauma aparece muito no livro da Regina também, e é isso que eu quero perguntar para ela, porque logo no começo do livro, a Agnes, que é uma das principais personagens, sofre uma abordagem policial muito violenta, né? Ali fica subentendido que ela foi estuprada. Então eu queria saber da Regina como é que ela criou essa história, imaginando que uma abordagem policial, no início do livro, fosse moldar não só a família da Agnes, não só a Agnes, mas todo o enredo, né? A família branca também, que convive com a Agnes, que, enfim, é negra. Well, I'm interested as a writer in how trauma moves from one generation to the next, and I think we all have secrets in our families and stories that the elder generation do not want to talk about sometimes to protect us, especially people of color, people of and so in order to live, they hold those stories, but I'm convinced that they become a kind of DNA that just passes down from family to family and even in our most intimate relationships. So with Agnes and her encounter along with her boyfriend coming back from a jazz concert in Atlanta, Georgia, that encounter was important to me to write because it showed the random sort of violence that African Americans often faced in the South and in other parts of the country, but particularly in the South, which was why there was the Great Migration, leaving and hoping to build a better life, but also how she rebounded from that, the things that Agnes would not want to talk about because she would not want to burden her children with it. She would not want to be perceived as a victim. I think there's a wonderful book of a wonderful book of essays, interviews. I don't have it on this shelf with Ralph Ellison, where he talks about the challenge of not writing stereotypes. Just because I'm African American, it doesn't mean that I'm immune to writing stereotypes. So when I sit down and I tackle a story like Agnes's, it's very important to decide how much do I show. If I remember having a classmate who was white say, well, why don't we see the rape? You do something by not, you're cheating us by not showing us the rape. And I said, the moment I actually show you all the details of the rape, that's the moment she becomes a victim, and you can distance yourself from what happened to her. She becomes someone that this happened to rather than Agnes. And so it was important for Agnes to be Agnes and have this event happen, if that answers your question. Yeah. Respondeu sim. Eu queria pegar gancho nisso que você disse, porque a Toni Morrison, ela fala em um texto dela, questão de raça, se não me engano, que ela fala que como escritora, em muitos momentos,
ela se via presa numa casa janela, uma casa sem janela e sem portas, porque ela, em muitos momentos, sofria isso que você falou de caracterizar personagens negros de uma determinada forma, sempre falar do racismo, né? E aí depois ela fala que ela conseguiu abrir as portas dessa janela, das portas dessa casa e as janelas dessa casa também, conseguiu avançar um pouco nas temáticas, né? E, enfim, conseguiu abordar outras coisas. Eu queria que vocês dois falassem um pouco disso, assim, dessa relação com o racismo, de estar nesse lugar, de escrever sobre isso e, ao mesmo tempo, não diminuir a complexidade dos personagens. Né? Olha, Guilherme, é sempre uma... we owe a huge debt to Toni Morrison. I sort of feel like since she's left, it's like as a writer, it's walking around a little nude in the world because she told stories on her own terms, and I also think that she had to, in some ways, assume, as did Baldwin, a huge responsibility. And by shouldering that responsibility, she opened the door for writers of color to be able to write about anything across any genre. But that was a huge responsibility for her to assume. So an example, an answer to your question would be, I'm often asked, well, why didn't you just write about the Black characters? And I have to laugh at that because we don't just live in a Black world, and most Black characters' lives are influenced in ways good and bad by interactions with the white world. And oftentimes as a society, indeed globally, we live right next to one another, sometimes literally as neighbors, and we don't know one another. And it's usually some kind of tragedy, as with Mr. Floyd, work, sometimes love that brings us together. And so, yes, writers like Toni Morrison, James Baldwin, James Allen McPherson, who influenced one of my favorite writers, Edward P. Jones, they sort of opened the door for writers of color to pursue their work universally. Like, I feel if someone wants to, if there's something in my writing and I feel very strongly about it and I'm asked to make an edit, I would say, well, what would Toni say? Or what would James Baldwin think here? So I feel like I have those writers looking over, I can look over my shoulders and they're there as a kind of beacon to open the door for others, beyond me, because of their sacrifice. Jefferson, por favor. É sempre uma luta, né, Guilherme? Um autor negro, uma escritora negra, trabalhar na sua obra algumas questões, né, e ele ser cobrado, né, por, como a Regina falou, de ter apenas personagens negros. Enfim, James Baldwin foi um, né, que com o Quarto de Giovanni acabou também sendo acusado, de certa forma, né, de ter colocado apenas personagens brancos, né, no romance. Mas é uma cobrança e é uma luta também, mas eu acredito que é necessário sempre fazer uma investigação de si mesmo, assim, né, em primeiro lugar, né. Eu acredito que os escritores, eles carregam estrangeiros, né, dentro de si, né. Eu acho que a gente precisa fazer um processo de migração, de encontro a esses estrangeiros, né? Revelar esses estrangeiros, mas não resolvê-los, né? E revelar significa colocá-los eles como personagens mesmo, né? Com todas as suas contradições, complexidades, para que mais adiante esses atravessamentos políticos, sociais, né? Seja da sexualidade, seja da raça, eles acabam aparecendo, mas não como a base da narrativa, né?
O meu livro, O Avesso da Pele, ele não é um livro sobre racismo, ele não é um livro sobre a brutalidade policial, ele não é um livro sobre violência, ele é um livro sobre afeto, ele é um livro sobre, ele é uma homenagem aos professores, né? Ele é uma declaração de amor aos livros, e é isso que o Henrique, o meu personagem, ele acredita que os livros, que a literatura, eles podem fazer alguma coisa de importante pelas pessoas, né? Apesar de toda a violência que existe ao redor, ele ainda acredita nisso, né? Então, acho que os escritores os escritores negros, né, eles precisam estar sempre atentos, o que é também uma outra faceta do racismo estrutural, né? Porque escritores brancos não têm que se preocupar se eles estão escrevendo personagens brancos. Talvez hoje eles se preocupem, né? Tenho visto uma certa preocupação de alguns escritores brancos quando vão construir seus personagens. Mas isso é uma preocupação para os escritores negros desde sempre, né? Então a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de narrativa para não cair em estereótipos também, né? Porque, como a Regina falou, a gente também corre o risco de cair em estereótipos ao construir personagens negros. Jefferson, você falou um pouco sobre afeto, né? E tem uma passagem do livro, que são duas frases que eu acho muito bonitas, assim. A primeira é o Pedro falando para o Henrique, que ele fala, falando do Henrique e da mãe dele, a Marta, né? Ele fala que vocês eram apenas duas pessoas quebradas, e depois, no outro momento, ele diz, vocês não eram equilibrados, eram equilibristas, né? Então, eu queria saber qual o peso da manutenção dos afetos para a população negra, a partir disso que você falou e dessas duas situações. Então, o livro, ele apresenta, né, essa dualidade, né, entre a pele e o seu avesso, né? Então é por isso que eu inicio o livro com um capítulo chamado A Pele, onde a gente vai ter ali algumas situações bem declaradamente racistas, né, em que o Henrique, por exemplo, vai se envolver com uma mulher branca, e a partir desse relacionamento ele vai perceber o quanto o racismo também atinge os amores e os afetos, né? E como eles são muito jovens, eles não vão conseguir lidar muito bem com aquilo. Bom, aí o livro então vai para o avesso, né, para o segundo capítulo, e é nesse avesso que existe então essa investigação dos afetos. E o que significa isso? Significa mostrar o quanto esses personagens têm de humano e talvez uma pretensa universalidade, né? E não esquecendo de lembrar também que o universal é um ponto de vista, ou seja, que o universal é esse que nós estamos falando, né? Mas são afetos que, de certo modo, fazem parte da vida das pessoas, independentemente da cor que elas têm. Ainda assim, o leitor é lembrado a todo momento de que são pessoas negras que estão ali, né? E o fato de eles terem um relacionamento conturbado também é fruto de violências raciais que foram constituindo essa subjetividade, né? Porque quando dizem assim, são personagens que têm que preservar o seu avesso, né? Ou seja, pessoas negras precisam preservar esse avesso, esses afetos. Mas isso não brota de repente. A subjetividade também é construída, e ela é construída a partir dessa relação que as pessoas têm com as instituições, com as estruturas. Ou seja, para eu construir uma subjetividade, eu preciso de coisas básicas, eu preciso me alimentar, eu preciso de educação, eu preciso me sentir seguro, eu preciso de moradia. E são essas estruturas que vão fazer com que a subjetividade dessas pessoas negras consiga aflorar, de modo que elas consigam ter um relacionamento saudável. O que também não é nenhuma garantia, né? Porque estamos falando de relacionamentos humanos, né? Mas que também, nesse caso, são mediados pela cor. Jefferson, você passou pelo tema, mas que você falasse um pouco, porque para mim isso é fundamental na vez da pele, de como seus personagens descobrem a negritude, né? O Henrique ele tem contato com o professor que abre o mundo dele e que acaba influenciando o relacionamento interracial dele. Eu queria que você falasse um pouco da maneira como eles se descobrem negros e como isso impacta no controle que eles passam a ter da própria vida. É esse eterno tornar-se negro, né? Essa descoberta de ser negro, ela é uma descoberta que
no Brasil é impossível e que isso que não ocorra em qualquer lugar do mundo, né? Em algum momento alguém vai te apontar e vai te dar um sobrenome, né? Que é o negro. E nesse sentido, os meus personagens, como eles fazem parte de uma outra geração, e eu estou falando da minha geração, né? Que talvez não tivesse tantas informações como nós temos hoje, né? Então são personagens que vão tendo uma consciência bastante lenta, devagar, justamente fruto dessa estrutura que faz com que haja uma alienação também e naturalize a violência de pessoas negras, né? Então os meus personagens, eles vão, e não só no Avesso da Pele, mas também no Beijo na Parede e na Estela Sem Deus, eles vão então tomando essa consciência. E tomar consciência não significa apenas de se descobrir negro, mas é também se dar conta dos efeitos e do quanto é dramático e do quanto é grave ser negro no Brasil. É essa consciência e o que esses personagens podem fazer em relação a isso, né? No Estela Sem Deus, no meu segundo livro, a Estela, a grande jornada dela é conseguir dizer não às coisas, dizer não às estruturas, dizer não aos homens, dizer não a esse mundo patriarcal, a esse mundo racista. Aí, se a gente vai para o Avesso da Pele, a jornada do Pedro é restituir essa subjetividade perdida, né? É mostrar que o Brasil, ele não é um Estado apesar do racismo, ele é um Estado com o racismo. Ele é racista e tem a sua estrutura, como a estrutura ela é racista e faz então com que os negros às vezes tenham dificuldade de se reconhecer como negros. Então esse é o percurso assim que os meus personagens acabam fazendo até conseguir tomar essa consciência, né? Jefferson, já vou voltar nesse ponto, mas eu queria falar sobre relacionamentos interraciais, porque esse tema aparece nos dois livros. E me parece que os dois livros têm saídas diferentes para a questão. No caso do Henrique, há uma ruptura muito bruta com a Suelen, né, que é a namorada dele na faculdade. E aí eu queria saber da Regina como é que ela trata no livro dela, porque me parece que a relação ali entre brancos e negros ela é um pouco mais fluida. Então eu queria saber de você, apesar dos desencontros que acontecem, por exemplo, com o Jed Applewood num bar em Boston, quando ele é alvo de um ato de racismo ali, uma pessoa branca, enfim. Mas eu queria saber como é que vocês dois trataram esse tema dos relacionamentos interraciais no livro de cada um de vocês. Regina, por favor. Well, there are a couple of things. First, I want to say studies show, I think, that African Americans and especially African American boys become aware of being being different or of race as early as 8, and I've often wondered about this in our society in terms of testing, because I always say there's a great difference between 8 and 9. And when kids start, that divide starts happening with young people, and some kids not necessarily being able to catch up in terms of testing. And that's not something we really talk about. So the awareness of race, but then the complexities of race. There in one of the chapters, Eloise takes flight when she first sees Agnes as a young girl, and Eloise and Agnes will have an affair at one point. They will fall in love. I compare Agnes to Natalie Cole, and that comes from a story my mom told me once of Natalie Cole saying, she was not the great singer, Nat King Cole's daughter. She was not aware that she was Black until she was in college. And I think she went to a friend's house, and I may have this wrong. This is from my mom who used to read Jet and everything and keep up with these things. But she was not aware of being Black until she was in college, and someone called her the N-word, one of her friend's father.
And I thought, how could this be? How could you not be aware until these things fascinate me. This is very, very complex. But as far as negotiating both worlds, or an interracial novel, so to speak, it's part of the world that I know, and it's part of the world of worlds that bump up against one another, where I'm fascinated by the ways in which the moments when people really do just see one another as people, but they're obviously only moments. We see that. I don't think, for whatever reason, it's the rare person who really is able to be beyond race. That's why it can be so infuriating to a person of color to hear someone say that, because there is institutionalized racism. But when I'm writing, to answer your question, sometimes I don't know a character is white or Black until I know. And race relations are very complicated and complex. They differ in the South and in the North. In the North, for example, you feel that kind of racism more around issues like real estate and housing, and it can be more subtle, but it exists, and that's why it was important to show the story of Jebediah going into that cafe and having that experience, which happened to my uncle. I remember talking to him once. He passed away. And again, when you write, sometimes there are moments, you take snapshots. You're never, once something you put it on paper, it's fiction, even if it has aspects of reality. It's like you take a picture to hold on to that memory, and then you write. But he told me the story of I'd recounted being in Boston, and he said, I was in Boston once, which I never knew. And I said, you were in Boston? I never knew that. You never asked. And I said, what was it like? And he said, quite cold. And he said, they didn't serve us. They didn't serve us. And I said, what do you mean they didn't serve us? And he just said, we went in and they didn't serve us. And but one of the waitresses, she came out and she was crying, and she said, I'm so sorry. And I remembered that moment, and just built a whole character and a world around that, because that seemed like a story that would take place more in the South. But to flip it and have it in the North, it gives you food for thought. It shows you how racism travels. And I think that's one of the things that Jefferson is saying. You can be who you are. I think we are who we're born. We have our birth selves, we have who we are, and we have who we become. And because of racism, some of us never get to become. And that's a form of travel. That's of trauma moving, how trauma travels. And that can happen too now across races. I think the man James is traumatized by his father philandering, right? So. Ótimo. Jefferson, queria que você comentasse um pouco sobre os relacionamentos interraciais e também já aproveitar para te perguntar sobre esse racismo geográfico, vamos dizer assim, que a Regina trouxe agora, falando sobre norte e sul dos Estados Unidos, para falar um pouco sobre como você situa Porto Alegre na obra, diferentemente do que você diz acontecer, talvez com menos frequência do que quando você vivia no Rio de Janeiro, por exemplo. Bom, os relacionamentos interraciais, eles acabam aparecendo, né, no avesso da pele, e a discussão que se coloca ali, ela está para além, né,
da epiderme, da questão da pele, porque quando o Henrique, então, não consegue ter o relacionamento com a Juliana, né, que é a personagem branca com que ele vai se relacionar na juventude, aos 20 e poucos anos, ele, mais adiante, né, já com 30 e poucos anos, ele vai se casar, então, com a Marta, que é uma mulher negra, e eles vão ter uma relação bastante conturbada. E esse relacionamento conturbado nada mais mostra do que ter um relacionamento afrocentrado não significa que não vai haver problemas, ou seja, que essas pessoas não vão enfrentar conflitos, né, porque isso faz parte do humano, faz parte das relações humanas. Então, a questão do relacionamento interracial, ele passa justamente por aí, ou seja, o quanto esse discurso racial, ele pode ir minando esse relacionamento a tal ponto em que ele não consiga mais se sustentar. E o fato de duas pessoas negras também se relacionarem não significa que elas não terão problemas raciais. E isso também acontece ali em alguns diálogos do Henrique com a Marta, né, em que a Marta vai ter um certo entendimento sobre a luta antirracista e o Henrique vai ter um outro entendimento, o que mostra também que há uma necessidade de individualizar as pessoas negras e não achar que todas elas pensam da mesma forma, porque isso também é uma forma de racismo, né, colocar todas as pessoas negras como se fossem iguais. E as pessoas negras, elas pensam por si, elas têm as suas individualidades, e é isso que nos faz singular, é isso que nos faz único, é isso que nos faz humano. E quanto à questão desse racismo geográfico, né, que se coloca, eu nasci no Rio de Janeiro, né, na década de 70, vim para Porto Alegre aos 12 anos, e ao chegar aqui, eu lembro que foi um momento de contraste de temperatura muito forte, então foi algo físico também que eu acabei sentindo, né? Então eu saí do Rio de Janeiro com 28 graus e chego aqui em Porto Alegre no inverno com 10 graus, aquela paisagem na neblina, eu nunca tinha visto uma neblina tão densa na minha vida, e ao chegar nessa cidade fria, eu tive a sensação de que eu estava entrando também numa cidade triste. Então, a minha relação que eu tenho com Porto Alegre é essa ideia, assim, né, de uma certa tristeza nessa capital, que eu não consigo ainda dimensionar o que é, né, mas talvez, né, já na vida adulta, refletindo um pouco mais, a caminhada de pessoas negras na cidade de Porto Alegre não é uma caminhada tranquila. Ela é uma caminhada de sobressaltos, ela é uma caminhada que a qualquer momento ela pode acabar numa abordagem policial, por exemplo, que foi o meu caso em algumas vezes, né? E o meu personagem Henrique, ele tenta demonstrar isso ao caminhar pela cidade. É uma cidade que não é convidativa às pessoas negras, né? E isso faz com que ele tenha que, a todo momento, se pensar, né, como um estrangeiro ou ter que colocar a máscara branca, se referindo ao Frantz Fanon, ou seja, colocar essa máscara branca social para conseguir entrar em determinados espaços de prestígio branco, né? Então, eu não estou dizendo aqui que Porto Alegre é a cidade mais racista do país, embora o meu personagem Pedro tenha dito isso, né? Então podem perguntar para ele que ele vai poder responder melhor do que eu, né, se Porto Alegre é a cidade mais racista ou não do país. Mas o que eu tenho percebido é que, e relatos não só meus, mas de outras pessoas negras que moram aqui, é que o racismo, ele parece que é mais aberto, mais escancarado, as pessoas não têm medo de dizer, né, o quanto são racistas. Não sei se isso acontece também em outros estados do Brasil, né, mas o que eu posso dizer é que essa é a minha percepção aqui, sendo um homem negro no sul do país. Jefferson, eu vi uma entrevista sua recente, dizendo que a discussão do racismo no Brasil precisa evoluir. Eu queria saber de você de que ponto nós estamos e para onde nós devemos caminhar. Olha, a gente está num momento assim, de bastante visibilidade, né, quanto a essa pauta. Acho que é um momento importante, né, a gente também não posso negar que não existe uma discussão. Eu acho que a gramática antirracista está na boca das pessoas, né, as pessoas têm falado
sobre racismo estrutural, racismo institucional, elas têm falado sobre o lugar de fala, o prestígio, né, o lugar de privilégios também das pessoas brancas. Isso está disseminado, as pessoas estão falando sobre isso, né? Mas o que eu percebo é que, ao mesmo tempo, a gente também ainda acaba esbarrando em discussões assim muito básicas, né? Como, por exemplo, discussões como: será que eu devo chamar alguém de negro, ou de preto, ou de mulato? Esse tipo de discussão assim que talvez não chegou ainda, né, na maioria da população, mas eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais, né? Ou seja, sair da gramática e ir para a prática, né? A gente precisa, de fato, fazer com que as coisas aconteçam, né? E eu acho que a gente ainda está um pouco distante disso, né? Mas o que há de positivo nisso é que existe já uma certa conscientização das pessoas, isso é muito bom, mas, por outro lado, eu ainda vejo que para a gente conseguir mudar alguma coisa, é necessário mais prática mesmo, mais ação, para que a gente possa avançar. Regina, eu queria falar com você sobre o Black Lives Matter, porque o seu livro, ele não capta esse movimento, que começou ali por volta de 2013, o seu livro termina antes, mas, de alguma forma, parece indicar ali uma mudança nos personagens mais jovens, na maneira como eles se relacionam com o racismo, né? A Minerva, por exemplo, que é a filha da Beverly, tem uma atitude talvez mais altiva do que a mãe, né? Então eu queria saber de você exatamente isso, assim, como é que você vê essa geração mais nova lidando com o racismo nos Estados Unidos, a partir da leitura que você fez do seu livro de quase 50 anos? Well, for example, I feel you're right in recognizing Beverly, but there's also a big leap from Beverly to Minerva, who I feel, would have been out there right now on the front lines of the Black Lives Matter movement, her daughter. So I believe there's more awareness. I think with COVID, it has highlighted the discrepancies in the country, and so there's nothing like a pandemic to make one more aware of time or the lack thereof, or who gets the privilege of more time. So I feel like, in terms of the character and the movement of the characters and the movement of the novel, even though I could not have predicted it ending on Obama's first year, and that as president was very important, because it was a note of hope that when you're reading it and experiencing the novel, and you are aware of what has happened since, it shows you how we have progressed as a country, and indeed as a world, and how we have gone back in a way. So there's always a struggle between moving forward and moving backwards. And in The Travelers, we see how characters are moving through history as it's happening to them. And I think now, with the Black Lives Matters movement, the question is, there must be an accounting for what is happening to us now. And I think you see hints of that awareness that's coming in the narrative. One thing I wanted to also say is, there's many ways to be Black as there are to be white. We don't often talk about that. What is different is the privileges that are available uniquely to white people. And so it's that divide that's
challenging and a struggle and issues that the characters struggle with in the novel. Do you know? So, yes. Ótimo. Eu queria falar um pouco sobre essa coisa de consciência, Jefferson, porque eu sei que você gosta de hip hop, né? Eu sei que você gosta de rap, que você inclusive teve um grupo de hip hop antes da literatura, e eu vejo muito você falando sobre o impacto que Racionais teve no seu letramento racial, né? E aí eu estava ouvindo Um Homem na Estrada, por acaso, e há um trecho ali, na verdade o final, né? Que Mano Brown fala: a gente sonha a vida inteira e só acorda no fim e a verdade foi outra, não dá mais tempo para nada. Na hora eu lembrei do Henrique, né, do momento em que ele tira o Dostoiévski da bolsa e ele é alvejado. Mas no caso dele, foi uma situação inversa, né? Ele não conseguiu sonhar a vida inteira e quando ele estava sonhando, ele foi alvejado, foi morto. Né? Queria que você falasse um pouco sobre esse letramento racial e Racionais e essa passagem. Bom, o Racionais ele fez parte da minha formação. Na adolescência foi muito importante para mim, no sentido do letramento estético mesmo e de fabulação, de entender o que é poesia. Claro que na época não tinha muito entendimento de que Racionais era poesia e que existia ali também toda uma estrutura narrativa. Quando eu estava quando eu estava no meio do Avesso da Pele, eu comecei a escutar os Racionais e eu escutei a música Jesus Chorou, e tem ali uma estrutura narrativa muito interessante, em que o eu lírico, que é o Mano Brown, né, a voz do Mano Brown, ele recebe um telefonema e aí do outro lado da linha alguém conversa com ele, só que quem está conversando com ele é a voz do próprio Mano Brown, né, só que ele faz uma diferenciação ali na gravidade da voz. Quando os dois estão conversando, eles começam a falar de uma terceira pessoa, e o Mano Brown também faz a voz dessa terceira pessoa, né? Ou seja, ele, numa gradação de vozes, ele mesmo narra aquela história. E eu pensei, nossa, é quase o que o Pedro está fazendo aqui nessa narrativa, aqui, né? Porque ele também está incorporando a voz dessas pessoas, né? Então, de certa forma, eu também estou recuperando, né, o hip hop, o rap, né, no caso dos Racionais. Eu acredito que ele tenha feito bastante diferença assim, na minha vida, e não só na questão literária, mas também do modo de se portar na sociedade, né? Ou seja, dessa consciência política também que os Racionais... Os Racionais, quando eles chegam, quando eles estouram no Brasil, eles causam um grande impacto, assim, porque as pessoas não sabiam muito bem diferenciar o que era ficção ali e o que era a realidade. Então, tratavam os Racionais como bandidos, ou tratavam quem gostava de rap como bandidos, né? Porque justamente não se tinha essa diferenciação do que é ficção, né, e o que era a realidade. Mas foi um momento assim, bastante importante. Assim. O Henrique, ele é esse personagem que é um professor de 52 anos, que já está cansado, né, de toda a estrutura decadente, né, da escola, mas chega um momento em que ele consegue a atenção dos alunos, né? Então ele é um professor que ele leva então literatura e tenta discutir com os alunos, mas há um momento que quando ele consegue fazer com que os alunos prestem atenção no Dostoiévski, né, no Crime e Castigo, esse momento de iluminação, né, que ele vai ter, e é justamente quando ele consegue isso, né, é que ele acaba então perdendo a vida. O que me faz pensar, ou seja, o que o livro faz pensar, é que por mais que uma pessoa negra tenha títulos, por mais que ela estude, ou se ela, não importa se ela seja mestranda ou doutoranda, não importa se ela tenha um Dostoiévski na pasta, na frente de um policial, ela vai ser sempre um corpo negro, ou só um corpo negro. Né? E é o que eu tenho dito, né? Um corpo negro no espaço público, ele é sempre um corpo em risco, ele é sempre um corpo que se torna um alvo eminente. Né? Daqui a alguns dias, vai fazer 1000 dias que Marielle Franco foi assassinada
e até agora não se sabe quem foram os responsáveis. Isso diz muito da nossa sociedade e do quanto ela é racista e do quanto ela trata os corpos negros, né? Então, de certo modo, o Henrique é um pouco essa trajetória de pessoas negras que são descartadas, né? Foi o que aconteceu aqui em Porto Alegre com o João Alberto, foi o que aconteceu ontem ou ontem, em que 2 meninas foram mortas, 2 meninas negras, né, aqui no Brasil. Então, isso, o avesso da pele, ele acaba se aproximando dessa realidade, o que, Guilherme, me deixa também bastante angustiado e triste, porque eu não queria ter feito um livro tão próximo da realidade. Eu não queria, ao mesmo tempo que eu fico feliz pelo reconhecimento e das pessoas estarem lendo, né, o Avesso da Pele, mas, por outro lado, eu fico angustiado e triste de saber que é um livro que acaba se aproximando dessas realidades tão duras e tão difíceis, né? Eu vou parar por aqui, senão eu vou me emocionar. E como o George Floyd nos Estados Unidos, né, que a gente tem casos recorrentes. Eu queria perguntar para a Regina, porque a música no livro dela também tem um papel muito importante. Ela cita muitos artistas, né? Ela cita Marvin Gaye, ela cita Rolling Stones. Eu queria saber, do ponto de vista inclusive de pesquisa também, como é que ela fez para mapear e para identificar o que esses personagens ao longo dos últimos 50 anos vão ouvindo e como também essa música influencia na escrita dela. When writing the novel, I was very careful not to do too much historical research in advance of understanding the characters, because then I felt like, again, trying to avoid stereotypes, they might end up becoming types rather than human beings. And once I had a grasp of the characters, or as part of understanding the characters, then I would listen to music. For example, in Eloise Takes Flight, I listened to The Supremes and Love Child, and just the rhythm of that started my life in a warm, cold, just the rhythm of that, the voice, that music, that rhythm helped me to understand Eloise as a character, her defiance. And oftentimes music will tell you, because with music you can be as subversive as you want to, in a way. Music can oftentimes tell you more about an era than a history book can, especially about what people are feeling and thinking. Marvin Gaye, what's going on? What's going on? So I would listen to Marvin Gaye, David Bowie, the Rolling Stones, Miles Davis, just a wide range of musicians. Frank Sinatra for the man James. When I was 17, it was a very good year. And if you listen to music, then you research, then you can go back and research the period your characters are born in, because you're going back and you're doing that research from very specific things that help you understand that character, as opposed to a sort of generalized idea of something you want to stamp on a character that may not be organic. A gente está com o tempo já próximo do fim. Eu queria deixar aqui um espaço para que vocês, enfim, façam considerações finais, ou eventualmente, se quiserem fazer uma pergunta um para o outro. Jefferson, você primeiro. Eu quero agradecer pelo espaço, agradecer pela conversa, pela troca, agradecer a Regina, foi espetacular, foi maravilhoso ter te ouvido, Regina, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta para a Regina, e bom, o seu livro, ele faz esse panorama, né, até chegar no início do governo Obama. Você tem interesse em continuar essa saga, ou se vai parar por aí mesmo? Well, first off,
I want to thank you. It was great to hear you and hear about your work. You have a brilliant mind, so it's a privilege. I think I need to stop right now um, and write something different. I won't say that I will never go back to um, uh, the period, but right now there's so much happening. There's so much that we don't um know, and because I always start with characters, I would have to be doing something, and that's likely the way it will happen, and hear one of the characters' voices, and kind of see a snapshot of where they are in the moment, and then I would perhaps be able to continue. But since it's an intuitive process for me, I'm not hearing it, and I don't have any plans right now. To go back to these characters. Ótimo. Eu queria, enfim, agradecer a Regina, ao Jefferson, e também queria agradecer a todo mundo que acompanhou a 10ª mesa dessa edição da Flip. A Flip continua, sigam com a gente. Muito obrigado e até uma próxima. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se. Construiu uma casa assim, longínqua, dentro de mim. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim e não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, nesse apartamento, você será sempre o corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Quando o menino tinha 4 anos, ele perguntou ao pai, por que as pessoas precisavam dormir? O pai respondeu, para que Deus conseguisse desfuder tudo que eles fuderam. Quando o menino tinha 12, ele perguntou à mãe, por que o pai tinha ido embora de casa? A mãe disse, para poder fuder com tudo que passar pela frente. Quando o menino tinha 13, ele quis saber por que o pai tinha voltado para casa. A mãe respondeu, eu tenho 41, eu não estou afim de ficar procurando alguém para fuder. Aos 14, quando os palavrões pareciam jorrar da boca dos amigos feito água num cano furado, a palavra foda não exercia nenhum fascínio sobre o garoto. Nenhum pingo.